Muito bem, pessoal. A partir deste vídeo vamos iniciar o estudo da Lei Orgânica do município de Cachoeirinha, município aqui do estado do Rio Grande do Sul. Lei Orgânica é a lei que organiza a administração municipal. Todo estado tem a sua Constituição estadual. O Brasil tem a sua Constituição federal. E cada município é organizado pela sua Lei Orgânica Municipal, que é uma lei orgânica de cada município, que, claro, que vai observar também as regras da Constituição Federal e da Constituição Estadual. E é isso que diz o artigo 1º, que a organização aqui do município de Cachoeirinha vai seguir essa lógica. O artigo 2º da Lei Orgânica do município de Cachoeirinha, ele assegura a todo habitante do município uma lista de direitos sociais que também estão previstos na Constituição Federal. E esses direitos são a educação, saúde, trabalho, lazer, segurança, previdência social, proteção, transporte, habitação e meio ambiente equilibrado. Esses, então, direitos sociais assegurados aqui aos habitantes do município de Cachoeirinha pelo artigo 2º da Lei Orgânica. A banca pode fazer uma questão trazendo, então, indique quais dos direitos sociais a seguir estão previstos na Lei Orgânica de Cachoeirinha. Aí a banca vai copiar 4 dessa lista e vai trazer um que não está aqui. Por isso é importante tu ler várias vezes o artigo 2º para lembrar quais são esses direitos sociais reservados aqui para o cidadão no município de Cachoeirinha. Bom, quando a Lei Orgânica foi feita, o município de Cachoeirinha já existia e foi mantido o seu território que ele então tinha. Os limites do município de Cachoeirinha só podem ser alterados desde que seja preservada a continuidade e a unidade histórica cultural do ambiente urbano. Só pode mudar os limites do município atendida a essa condição. Interessante, né? Os limites do município é com quem ele faz divisa. Por um lado, Cachoeirinha faz divisa com Gravataí. Por outro, faz divisa com Porto Alegre. E tem também com outros municípios do entorno. Todos esses limites só podem ser alterados desde que seja preservada, então, a unidade histórico-cultural do município de Cachoeirinha. Aqui na região metropolitana de Porto Alegre, é muito pouco provável que um limite seja alterado, porque já estão bem demarcados e bem definidos os limites do município, muitas vezes até pela própria água, né? E aí fica difícil alterar um limite. Então essa que é a ideia do artigo 3º falando sobre os limites do município. Agora, se for alterar o limite do município, tem que observar a legislação estadual. Isso é no artigo 3º e esse detalhe pode ser cobrado na prova. A banca já fez questões em outros municípios dizendo que era observando legislação federal ou legislação municipal, e aí estaria errado. A alteração do limite observa uma legislação estadual, uma lei aqui do Rio Grande do Sul que trata sobre o assunto, que traz as regras para que os municípios aqui do Rio Grande do Sul alterem os seus limites. Bom, pessoal, o artigo 4º nos fala sobre os poderes. Quando a gente estuda lá na Constituição Federal, a gente vê que o Estado e a União possuem 3 poderes. Tem o poder executivo, tem o poder legislativo e tem o poder judiciário. Esses são os 3 poderes da República, são os 3 poderes também dos estados. Então, lá no âmbito federal, a gente tem a Presidência da República no poder executivo, o Congresso Nacional no poder legislativo e o STF como órgão máximo do poder judiciário. Aqui no estado do Rio Grande do Sul, o executivo é o governo do estado, comandado pelo governador. O legislativo é a Assembleia Legislativa. E o judiciário, o órgão máximo aqui no estado, é o TJ, o Tribunal de Justiça. Esses são órgãos, então, estaduais ou federais. No âmbito dos municípios, nós só temos 2 poderes. Nós só temos o executivo e o legislativo. Não existe poder judiciário municipal. Ah, professor, mas tem um fórum em Cachoeirinha. Sim, o fórum de Cachoeirinha, ele pertence ao poder judiciário estadual, não ao poder judiciário municipal, porque não existe poder judiciário municipal. E a banca, ela gosta de fazer pegadinhas afirmando isso. Ah, o município de Cachoeirinha, ele se divide em 3 poderes. Não, só 2, só executivo e legislativo. O executivo, que é a prefeitura municipal, e o legislativo, que é a Câmara de Vereadores,
que a gente vai estudar com bastante profundidade aqui nesta lei orgânica, porque essas disposições sobre a Câmara de Vereadores certamente vão aparecer na prova do nosso concurso. Bom, pessoal, então a primeira informação é essa sobre os poderes. Cuida para não cair nessa pegadinha do Poder Judiciário, porque não existe Poder Judiciário no município. Para te ajudar a lembrar, na nossa apostila eu fiz um quadrinho também que traz essas informações. Temos no artigo 5º da Lei Orgânica de Cachoeirinha os símbolos do município: brasão, bandeira e hino municipal. O que é mais importante desse artigo 5º é o seu parágrafo 1º, que traz a data magna do município. Cada município tem a sua data magna, que por vezes até é feriado ou não, depende de cada município decidir isso por lei municipal. O importante é saber qual é a data magna de Cachoeirinha. E a resposta é 15 de maio. 15 de maio, memoriza essa data. 15 de maio é a data magna do município de Cachoeirinha. Temos no parágrafo 2º do artigo 5º, que é obrigatório o canto do hino nacional brasileiro em todas as cerimônias do município. E em escolas municipais e particulares, no mínimo uma vez por semana. Então existe essa regra aí em relação ao hino nacional. Também uma peculiaridade do município de Cachoeirinha que não está presente em outros municípios. E sempre que a gente tem alguma coisa na lei orgânica que é específica do município, é muito mais provável que isso venha a ser cobrado em prova. Por isso que eu destaco essas duas informações do artigo 5º. Primeiro, a data magna do município, que é dia 15 de maio, e segundo, que é obrigatório o hino nacional nas cerimônias do município e também nas escolas, sejam municipais ou particulares, no mínimo uma vez por semana. Temos no artigo 6º a autonomia do município, como que ela se expressa. E a banca que vai fazer a nossa prova já cobrou isso recentemente em outros municípios, como no concurso que realizou em Canoas há alguns anos. E qual é o detalhe que pode ser cobrado na prova? É a forma que se expressa a autonomia do município. O município de Cachoeirinha ele é autônomo porque ele não é subordinado nem ao governo do estado, nem ao governo federal. O município ele é um ente autônomo. E como é que se expressa essa autonomia do município de Cachoeirinha? Ela se expressa porque a sua população elege diretamente os seus vereadores que vão compor o legislativo. Também elege diretamente o prefeito e vice, que vão compor o poder executivo. E também existe administração própria no seu peculiar interesse. É a administração dos interesses do município, da sua população, que é feita pela prefeitura. Então, por esses três motivos, é possível afirmar que o município é autônomo. O que a banca faz em prova é tentar alterar um deles, trazendo um quarto, tornando incorreto algum desses que já estão aí. Então, sempre é bom lembrar as três formas de expressão da autonomia do município, como eu também coloquei no quadrinho aí no nosso material. Seguimos para o artigo 7º, e nós temos no artigo 7º que a soberania popular ela é exercida por sufrágio universal. O sufrágio no Brasil já foi censitário, no tempo que mulheres, por exemplo, não podiam votar. Hoje nós temos sufrágio universal. Todos que atendam os requisitos da lei podem votar e serem votados, e serem candidatos, né, aos mandatos seletivos, pelo voto direto e secreto, e também, além do voto direto e secreto que a gente exerce nas eleições, também o povo pode exercer diretamente esse poder de soberania por meio de plebiscito, referendo e iniciativa popular no processo legislativo. O plebiscito é uma consulta prévia que é feita à população. Antes de alterar uma lei, antes de editar uma norma, perguntam diretamente à população a opinião dela. Ao invés de perguntar aos vereadores, que são os representantes do povo, pergunta diretamente à população e cada um vai lá na urna e vota, sim ou não, conforme a sua decisão pessoal, o seu entendimento. Isso é o plebiscito, uma consulta prévia. Tem o referendo, que é uma consulta posterior. Quando se faz um referendo, significa que já foi feita uma lei e eles querem que o povo confirme, que o povo concorde com aquela lei, como nós tivemos no Brasil um referendo ao Estatuto do Desarmamento. E também nós temos a possibilidade da iniciativa popular no processo legislativo, que a gente vai entender melhor como funciona quando chegarmos nessa parte do conteúdo, mas basicamente significa que o povo pode, mediante um abaixo-assinado, reunindo 5% do eleitorado, apresentar um projeto de lei. Muito bem, e nós temos na sequência a competência do município. Porque o município ele tem uma lista de competências
E a gente vai ver como que elas são exercidas. É importante não confundir com as competências que estão previstas lá na Constituição Federal. Nós temos na Constituição Federal uma divisão de competências. Algumas competências que são exclusivas da União, do governo federal. E interessante que nessas competências, que são de iniciativa do governo federal, do Poder Público Federal, não pode o município fazer uma lei sobre esses assuntos, certo? Essa que é a ideia interessante aí acerca das competências. Então, o que a banca faz? A banca vai, por vezes, misturar as competências do município com competências lá da União, que estão na Constituição Federal. E aí tu vai ter que achar como incorreta a competência que é da União. Por exemplo, lá na Constituição Federal, a gente tem que direito penal, por exemplo, só quem pode fazer lei é o governo federal, é o Poder Legislativo do Congresso Nacional. Então tu não vai encontrar um crime numa lei municipal, porque uma lei municipal não pode criar um crime. Assim como lei municipal não pode dispor sobre o direito do trabalho, por exemplo. Então tem uma série de matérias que são reservadas à União, algumas outras aos estados. E tem muitas que são do município, porque o município é quem está mais perto da população. E nós temos aí no artigo 8º, então, a competência do município no exercício da sua autonomia. Bom, primeiro, do artigo 8º, promulgar as suas leis, expedir decretos e atos relativos a assunto do seu peculiar interesse. O município, então, vai ter as suas próprias leis, o prefeito pode expedir os próprios decretos do município. Também é competência do município administrar os seus bens, adquiri-los e aliená-los. Alienar um bem é vender, transferir para um terceiro. Aceitar doações, legados, heranças e dispor sobre a sua aplicação. Também o município possui a competência de desapropriar. Quando há uma necessidade ou uma utilidade pública ou interesse social, é possível que o prefeito faça um decreto declarando de utilidade pública alguma área e ela venha a ser desapropriada. É quando o município retira a propriedade de um particular em razão de uma necessidade, uma utilidade de interesse social. Claro que isso, de acordo com o artigo 5º da Constituição Federal, vai ser mediante uma indenização justa, prévia e em dinheiro. Também compete ao município organizar e prestar prioritariamente, por administração direta ou concessão, permissão ou autorização, serviços de interesse local. A prefeitura pode prestar diretamente ou pode conceder para uma empresa privada prestar, como geralmente acontece em transporte coletivo, né? As empresas de ônibus geralmente são concessionárias do serviço público. Também é competência do município organizar o quadro de servidores e estabelecer o regime jurídico dos servidores, lei que nós também vamos estudar aqui para este concurso, né? A lei que trata do regime jurídico, os direitos dos servidores do município de Cachoeirinha. Também compete ao município elaborar o seu plano de diretor. O plano de diretor ele vai trazer as regras para a construção no município, por exemplo, a altura máxima dos prédios conforme o bairro ou localidade que esteja situado, recuo da calçada para o comércio, esse tipo de situações todas são colocadas no plano diretor de desenvolvimento, que é uma lei municipal que trata dessas regras. Também o município vai cuidar de estabelecer normas de prevenção e controle de ruído, controle da poluição e preservação do meio ambiente, espaço aéreo e águas. Também regulamentar o uso, a utilização das ruas e avenidas, né, dos logradouros públicos, especialmente do perímetro urbano. E aí ali o município vai determinar itinerário e ponto de parada dos transportes coletivos. Quem define onde o ônibus pode parar ou não e constrói aquelas paradas é a própria prefeitura. Também a prefeitura vai fixar os locais de estacionamento de táxis e demais veículos. Tem lugares que é reservado para ponto de táxi, tem outros que é permitido estacionar só em determinados horários. Quem define isso tudo é a prefeitura. Também conceder, permitir ou autorizar os serviços de transporte coletivo e táxi, fixando as tarifas. Quem decide também o valor das tarifas, tanto de táxi quanto de ônibus, é a prefeitura. Também fixar e sinalizar os limites das zonas de silêncio e tráficos em condições especiais e disciplinar serviços de carga e fixar a tonelagem máxima permitida nas vias do município. Então, aqui nessa lista do inciso 8, a gente viu uma série de atribuições referentes ao trânsito, que são, claro, competência do município, que o município vai exercer, inclusive, com apoio, né, de agentes de trânsito. Também temos que é a competência do município sinalizar as vias urbanas e as estradas municipais, prover sobre a limpeza das vias e logradouros, remoção e destino de lixo domiciliar, hospitalar e outros resíduos, legislar sobre serviço funerário, e aí também vai fiscalizar os cemitérios que sejam particulares,
Ordenar atividades urbanas fixando condição e horário para funcionamento de estabelecimentos industriais, comerciais e similares, inclusive o horário do comércio. Então, nas principais localidades do município, a prefeitura define qual horário que deve abrir e fechar o comércio. Também, regulamentar, autorizar e fiscalizar a fixação de cartazes e anúncios, bem como a utilização de quaisquer outros meios de publicidade e propaganda nos locais sujeitos ao poder de polícia municipal, que é o poder da fiscalização municipal, esse poder de polícia. Estabelecer e impor penalidades por infração às suas normas. Quando alguém descumpre uma norma municipal, está sujeito a infrações estabelecidas em lei municipal. Dispor sobre proteção, registro, vacinação e captura de animais. É um cuidado muito interessante que as prefeituras devem realizar, especialmente em relação aos animais de rua. Participar de entidade que congrega os municípios da região metropolitana, um consórcio de municípios, para unir esforços, né? É muito comum utilizar esses mecanismos, assim como integrar consórcio com outros municípios para a solução de problemas comuns. Por exemplo, o município ingressa no consórcio da saúde. Aí, ao invés de cada município comprar os medicamentos, os municípios da região se juntam e fazem a compra conjuntamente. Sai mais barato e mais rápido para cada um dos municípios. Também, dispor sobre depósito e venda de animais e mercadorias apreendidas em decorrência de transgressão à legislação. Se alguém estiver transgredindo a legislação municipal, especialmente sobre comércio ambulante, é possível ter a apreensão de produtos, mercadorias e bens. E quando isso ocorre, aí vai haver também a venda, né? A venda desses bens. E para onde que vai esse dinheiro vai ser definido em lei municipal. Também, regulamentar e fiscalizar competições esportivas, espetáculos e os divertimentos públicos. Também temos na competência do município manter com cooperação técnica e financeira da União e do Estado programas de educação pré-escolar e de ensino fundamental. Essa lista do artigo 8º são competências que são somente do município de Cachoeirinha. E a Prefeitura de Cachoeirinha vai tratar de todas essas áreas aqui. O artigo 9º, ele traz competências que são da Prefeitura de Cachoeirinha, mas não só dela. São situações que a Prefeitura de Cachoeirinha vai tratar em parceria com o Estado e com o Governo Federal. As matérias do artigo 9º, portanto, são competências concorrentes com a União, o Estado ou supletivamente a eles. E aqui a gente tem que ter um cuidado, que na hora da prova, a banca também já fez questões em outros municípios, trocando o artigo 8º pelo 9º, ou seja, misturando eles. E pergunta, assinale as alternativas a seguir, qual apresenta uma competência concorrente do município com a União e com o Estado. Nesse caso, o que a banca faz? Ela copia 4 incisos lá do artigo 8º e coloca um do artigo 9º como resposta. Então, tu tem que saber quais são as competências só do município, que são as que a gente viu no artigo 8º, e quais são as competências concorrentes do município com a União e com o Estado, que é o que a gente vai ver agora aqui no artigo 9º. Então, de forma concorrente com a União e com o Estado, o município de Cachoeirinha ele vai zelar pela guarda da Constituição Federal, das leis e instituições democráticas e conservar o patrimônio público. Também vai cuidar da dotação de verba orçamentária para órgãos de apoio à segurança pública, vai separar a verba para isso. Vai cuidar da saúde, higiene e assistência pública, proteção e garantia de pessoas portadoras de deficiência, proteção de documentos, obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural, monumentos e paisagens e sítios arqueológicos. Vai impedir a evasão, destruição e descaracterização de obras de arte e outros bens que sejam também de valor histórico, artístico e cultural. Vai proporcionar meios de acesso à educação e à ciência, proteção do meio ambiente, combate à poluição, fomento da produção agropecuária, promoção de programas de construção de moradia e melhoria de condições habitacionais, saneamento básico e iluminação pública, combate à causa da pobreza e fatores de marginalização, promovendo a integração social dos setores desfavorecidos. Também estabelecer e implantar políticas de educação para a segurança no trânsito. É uma competência também concorrente, que vai ser exercida por todas as esferas, não só pelo município. Até é muito comum nessa política de educação para a segurança do trânsito, né, autoridades estaduais do DETRAN ou da própria Polícia Militar, da Brigada Militar, irem nas escolas levar essa educação para o trânsito, o que nos mostra que quem atua nisso é tanto a Prefeitura quanto o Governo Estadual, e poderia também o Governo Federal atuar nessa área. Também considera licença, autorização para abertura e funcionamento de estabelecimentos. Aí quando tu vai abrir um estabelecimento, tem algumas autorizações que tu vai pedir na Prefeitura, tem outras que tu vai pedir no Estado. Por exemplo,
quem vai te dar o alvará de funcionamento em relação à questão de incêndios é o Estado, porque isso passa pelo Corpo de Bombeiros, que é um órgão estadual. Agora tem outro alvará que tu vai buscar na prefeitura. A maioria deles tu vai buscar na prefeitura. Mas tem também aquele contra incêndio que tu pega no âmbito estadual. Então existe nessa licença para funcionamento de estabelecimentos, autorizações que são do município e outras que são do Estado. Por isso a competência ela é concorrente aqui também. Também temos como competência concorrente fiscalizar nos locais de produção e abatedouro de venda direta ao consumidor as condições sanitárias dos gêneros alimentícios, né? E isso é feito fiscalização pela vigilância federal, estadual e municipal de saúde. Também fazer cessar no exercício do poder de polícia administrativa atividades que estejam violando normas de saúde, sossego, higiene, segurança, funcionalidade estética, moralidade, discriminação racial e outros interesses da coletividade. Sempre que uma atividade que está sendo prestada no município de Cachoeirinha violar uma dessas normas, é possível que o município, exercendo o seu poder de polícia, vá lá e interdite essa atividade, proíba de funcionar essa atividade quando ela estiver infringindo essas normas. Também amparar a maternidade, infância e velhice, né? Aqui é o serviço de assistência social, que a gente vai ter, geralmente, num primeiro momento, o órgão do município cuidando disso, né? Mas também teremos órgãos estaduais e até federais de assistência social que podem auxiliar. Também incentivar o comércio, indústria, agricultura, turismo e outras atividades que busquem o desenvolvimento econômico do município. E também regulamentar e exercer outras atribuições não vedadas pelas constituições federal e estadual. Então é isso. Cuida, na hora da prova, a banca pode tentar misturar as competências do artigo 8º e do artigo 9º. Por isso que é sempre importante, ao fazer a leitura desses dois artigos, tu lembrar. Ao ler o artigo 8º, tu está vendo aquilo que é só do município. E ao ver o artigo 9º, tu está vendo uma competência concorrente do município com o Estado e com a União, conforme o caso. Por fim, temos o artigo 10, que o município tem algumas vedações, proibições ao município. Ao município é vedado, primeiro, permitir ou utilizar, fazer uso de estabelecimento gráfico, jornal, estação de rádio, televisão, serviço de alto-falante ou qualquer outro meio de comunicação de sua propriedade para propaganda político-partidária ou fins estranhos à administração. É que os municípios, eles por vezes possuem, né, órgãos próprios de comunicação social. Pode ter uma rádio da prefeitura, pode ter um jornal da prefeitura, ou até uma gráfica, né, que pertence à prefeitura. E quando isso houver, a prefeitura não pode utilizar esses equipamentos que são públicos, que são do município, para atividades que não interessam à coletividade, para atividades político-partidárias. Não pode fazer esse uso indevido. E também ao município é vedado instituir ou aumentar tributos sem lei que o estabeleça. Ali no texto da lei orgânica, que consta no site da Câmara, tem um erro. Ali está a palavra instruir, né? Provavelmente quando eles escanearam, o sistema pegou errado, porque na verdade não se instrui um tributo, se institui, se cria um tributo ou se aumenta, tá? Então, se aparecer na prova instruir, tu marca como certo, porque é um erro do texto da lei. Agora, se aparecer instituir, tu também marca como certo, porque é isso que é o correto, conforme até a própria Constituição Federal. A gente tem lá que um município, ou o Estado, ou a União, eles não podem instituir, criar um novo tributo, ou aumentar o valor dos que já existem, sem lei que estabeleça. Pode instituir ou aumentar, mas tem que ter uma lei. Sem lei não pode. Com lei pode, certo? E aí uma pegadinha habitual também é a banca falar assim, ó, ao município é vedado instituir ou aumentar tributos por lei. Não, aí está errado, porque o que é vedado é instituir ou aumentar um tributo sem a lei. Com a lei, maravilha, está do jeito certo. Tranquilo, pessoal? Muito bem, terminamos aqui o estudo dos nossos primeiros capítulos aqui da lei orgânica. E aí no próximo vídeo nós vamos ingressar no estudo dos poderes, começando pelo poder legislativo, que é a Câmara de Vereadores, depois vamos estudar também as disposições da lei orgânica sobre o poder executivo. Dá um clique que eu já volto. Até logo.